Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Siqueira. Nesse vídeo eu vou te ensinar a montar uma carteira de ETF, sendo você iniciante, intermediário ou avançado. Nesse vídeo você vai aprender a montar uma carteira de forma mais simplificada possível. Então, sem muito mais delongas, no canal aqui é direto. Vamos ao vídeo, vamos à tela. Pessoal, o primeiro ponto que você deve considerar no momento de montar uma carteira, não só uma carteira de ETF, mas qualquer carteira de investimentos, é o objetivo, tá? Então, você tem que ter o objetivo em mente. O objetivo é proteger meu capital, o objetivo é me expor a outras economias, o objetivo é me expor a commodity, né? Qual que é o seu objetivo, tá? O diferencial de uma carteira de ETF, pessoal, é que ela vai ser bem simplificada. Você não vai precisar ficar analisando ativo a ativo, né? Com um único ETF você já vai ter uma exposição diversificada, beleza? Então, o primeiro ponto é refletir, é pensar qual que é o seu objetivo. Depois a gente tem aqui o objetivo em mente, né? Nós vamos para a alocação. O que é essa alocação? Pense você em um gráfico de pizza, tá? E aí nesse gráfico de pizza, você tem lá 50% em economia americana, né, 20% em economia brasileira e os outros 30% em commodity, por exemplo. Então, quando a gente fala alocação, a gente está falando em qual que é o percentual que cada classe de ativo vai ter. O terceiro ponto é a gestora. Tá? É interessante que a gente escolha gestoras que já trabalham um bom tempo com isso, tem um know-how com isso. Exemplos, Vanguard, exemplo, BlackRock, tá? Então, o terceiro ponto é esse. O quarto é a escolha do ETF. Depois de você ter o objetivo em mente, o que você quer com essa carteira, que é uma carteira que a performance, você espera dessa performance dessa carteira também, é interessante você ter isso em mente, a alocação, enfim, você vai para a escolha dos ETFs. E aí tem um site que é o site do Investing, que basicamente você tem aqui uma tabela de ETF. E aí nesse site você consegue escolher ETF mundial, americano, né, das Américas, da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, da África. No caso aqui a gente vai trabalhar com ETFs da América, né? Então, aqui eu tenho alguns países que contemplam Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, por exemplo. Aqui eu selecionei títulos, mas deixa eu colocar qualquer. Eu tenho todos os países aqui, então, Argentina, né, Peru, por exemplo, Colômbia. Então, eu faço aqui a seleção. Se eu quero um ETF da Argentina, qual que é o ETF que eu consigo operar lá na Argentina e ter exposição lá fora? Aqui nós temos com uma certa facilidade. Então, nós temos aqui esses ETFs que são negociados, né, lá na Argentina. Né? Se eu quero um ETF no Brasil, quais são os ETFs que são negociados aqui no Brasil? Então, eu faço aqui também a seleção. Depois que eu escolhi qual que é a economia, né, onde que eu vou operar esses ETFs, no caso vai ser na Bolsa Brasileira, que é o Brasil, eu venho aqui para o emissor. O emissor nada mais é que a gestora que eu fiz o comentário. Aqui a gente vai manter em qualquer. Tá? A gente vai focar mais na classe de ativos, que pode ser dividida entre ações, commodity, moeda, títulos, outros. Vamos aqui, eu já tenho uma carteira em mente, tá? Então a gente vai aqui para o primeiro ponto, na parte de ações. Quando a gente vem para a parte de ações, pessoal, em resumo, nós podemos operar ou ações no cenário doméstico, Brasil, ou ações americanas, que né, no meu caso a gente vai escolher esse primeiro momento, ações no cenário doméstico. E aí eu vou ficar com Divo 11. Porém, olha que interessante aqui, que eu tenho uma lista de ETFs. Cada ETF desse aqui, pessoal, opera uma coisa. No caso, eu vou trabalhar com o Divo 11, por quê? O Divo 11, ele é um ETF que ele replica o IDIV, tá? O IDIV nada mais é que o índice de empresas de dividendo do Brasil, ou seja, eu vou comprar Brasil, porém com foco em empresas de dividendos. Por quê? Por vezes, empresas de dividendos são empresas que por anos, né, têm um resultado bacana, têm uma lucratividade legal e por isso que são reconhecidas como empresas de dividendos. E aí dentro do IDIV eu vou ter uma exposição em uma carteira. Nessa carteira vai ter Banco do Brasil, vai ter Bradesco, vai ter BB Seguridade, Copasa, Semig, Caixa Seguridade, vai ter diversos ativos, tá? Então com um ETF eu já vou ter uma carteira diversificada. Por isso que fica simples, né? Fica simplificado. Então beleza, primeiro ponto aqui, escolhi o meu primeiro ETF, vai ser o Divo 11. E aí, a escolha desse ETF, pessoal, é interessante você entender
o porquê. Por que você está escolhendo esse ETF? Né? No meu caso, eu tive aqui o porquê. Então, aqui você tem uma lista, mas tente raciocinar o porquê que você está escolhendo esse ETF. O segundo ponto aqui, eu vou trabalhar com o IVVB11. Então, o IVVB11, né, ele basicamente é um ETF que replica o S&P 500. O que é o S&P 500? O S&P 500 é um índice, né, das 500 maiores empresas americanas. Então, da mesma forma que eu vou me expor no Brasil a empresas de alto valor, né, empresas com um segmento de dividendo, lá fora eu não vou para essa vertente de dividendo que não é tão forte, eu vou para a vertente de empresas com maior capitalização de mercado. Então, as 500 maiores empresas, estou aqui com o IVVB11. De todos esses aqui, além do porquê, é interessante você ter em mente qual que é a gestora, qual que é o índice de referência, no caso é o S&P 500, ou seja, economia americana. E o terceiro, né, que eu vou trabalhar, eu vou vir para o Gold 11. O Gold 11 é o ETF que replica o ouro. E aí aqui, né, para escolher o Gold 11 aqui, eu vou ter que fazer uma alteração. Eu vim para Commodities. Né? Então, em Commodities, eu tenho aqui diversos ETFs. Né? Eu tenho ETF que replica o movimento da prata, tem ETF que replica o movimento de energia. E eu vou ficar aqui com ETF do ouro. Por que o ouro? Sempre o porquê. Tá vendo? Por que o ouro? Porque o ouro, por anos, né, é um ativo milenar, ele é um ativo que ele é provado no tempo e ele é uma reserva de valor. Em momentos de recessão econômica, em momentos de guerra, né, o ouro ele é utilizado ali como proteção. Então, a minha carteira de ETF ela vai ter um pouquinho de ouro. E, por fim, ela vai ter aqui também criptomoeda. Né? Então, por que a criptomoeda? Porque ela tem um pouco dessa vertente do ouro de também trazer essa proteção. Ou seja, a minha carteira ela vai estar diversificada no Brasil, porém no Brasil segmentada em empresas de dividendos, vai estar diversificada lá fora, porém lá fora com as empresas com maior capitalização de mercado, e terceiro ponto em ouro, e o quarto ponto em Hash 11. Beleza, eu tenho aqui os ativos. O próximo passo, pessoal, é escolher qual que é o percentual que vai ir em cada ativo. No meu caso, eu vou simplificar, vai ser 25% em cada ativo. E o que é o interessante? Eu não preciso ter uma carteira com 10, 12, 13, 20 ETFs. Por quê? Dentro de cada ETF desse, existe uma carteira diversificada. Ou seja, aqui eu estou diversificando em empresas de dividendo, aqui eu estou diversificando em empresas americanas, aqui no caso é commodity. E por que o Hash 11 ao invés do Bit 11? Novamente, aqui eu tenho também uma carteira diversificada. Ou seja, eu vou ter que acompanhar apenas 4 ativos e vou estar bem munido ali, né, de diversificação. A próxima etapa e a última, mas não menos importante, é a simulação. Essa simulação, pessoal, você pode fazer aqui no site do Mais Retorno, bem simples, é um site gratuito que qual que é o objetivo dessa simulação? Você entender o retrovisor. Qual que foi a rentabilidade passada? Existem sites como Economática, Mais Retorno. Se você tem um assessor, seu assessor também consegue fazer essa simulação para você. Enfim, né, de como que foi a performance passada, como que foi o resultado dessa carteira, beleza? Então aqui na simulação eu vou colocar aqui os 4 ativos que eu escolhi. Então eu escolhi ali o Div 11, ok? Fiz a escolha, né, do IVVB11, fiz a escolha do Gold 11 e por fim o Hash 11. O que eu tenho aqui? Uma carteira com poucos ETFs, altamente diversificada, 100% em ETFs de renda variável, mas existem também ETFs de renda fixa, tá, pessoal? Isso é bem interessante. Então, por exemplo, aqui eu consigo filtrar ETFs de títulos, por exemplo, e aí eu tenho aqui ETFs que replicam movimento de debêntures, ETF que replicam movimento, né, de curva de juros, enfim, tem outros ETFs aqui que têm exposição em renda fixa, mas vou ficar aqui com os ETFs de renda variável para a carteira. Faço a simulação, né? Então preciso colocar ETF 012. Aqui, pessoal, eu tenho a simulação, né? Então essa simulação ela tá pegando de 2021 até 2025. A composição que nós fizemos, né, dentro dos ETFs, 100% ETF, e aqui a curva, né, o rendimento da carteira. Então,
desde o início, essa carteira ela teria entregado 78%. Esse 78% é bom ou é ruim? Depende, né? A gente tem que fazer uma comparação. A gente pode compará-la contra o CDI, por exemplo, ou seja, em grande parte do tempo ela perdeu do CDI, agora ela está ganhando do CDI. Isso por conta, né, do cenário de renda variável como um todo, né? Cenário americano, que bolsa americana caiu bastante, nossa carteira tem 25%. Nós podemos compará-la com o Ibovespa, como seria a comparação dela contra o Ibovespa, então ela tem um rendimento muito acima do Ibovespa. Nós podemos compará-la, né, por exemplo, aqui com o dólar, né, então ela contra o dólar, como que seria o rendimento, então teria uma carteira muito à frente aí do que comprar o dólar, enfim, então é uma carteira bem diversificada e bem simples, e a gente consegue compará-la com diferentes indicadores aqui e entender como que seria. Então, pessoal, o que, que eu quero trazer, o que, que eu gostaria que você frisasse na sua cabeça esse vídeo, né? Como que você pode montar uma carteira? Primeiro ponto é o objetivo. Entenda o seu objetivo. Depois você pega aquela lista de ETFs. Aqui eu já sabia quais ETFs que eu gostaria de investir, mas faz um estudo. Com aquela lista você consegue entender. Eu quero economia americana. Qual ETF que eu tenho? Tenho esse. O que esse ETF faz? Faz um estudo bem embasado. Depois você vem para o percentual. E por fim, entenda qual foi a performance dessa carteira, né, em anos anteriores. Qual que é o benefício de você investir em ETF? Uma carteira simplificada, né? Você simplifica em alocação, você simplifica em ativo, você simplifica em acompanhamento, ou seja, simplifica, simplifica e simplifica. Beleza? Pessoal, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e valeu!